Hoje o nosso podcast é sobre o River Atlético Clube, o campeão dos campeões do futebol piauiense, que agora está na segunda divisão. E aqui, para um bate-papo olho a olho, conversa franca, sem arrodeio, o presidente do Galo Carijó, Jairo Oliveira Cavalcante. Presidente, de antemão, eu agradeço em nome da produção pelo senhor ter tirado parte do precioso tempo da agenda de trabalho e está aqui para falar conosco sobre o River Atlético Clube. Eu que agradeço, GP1, agradeço você nele, é um prazer. E a gente está aqui como representante aqui do nosso Galo, do nosso clube, para dar satisfação para a torcida, né, acredito que está ansiosa para ver se esse time voltar a jogar e dar alegrias. Jairo Cavalcante, qual a sua trajetória até estar agora presidente do River? A minha formação, eu sou advogado por formação, exerci a advocacia por vários anos, tive o prazer, tenho uma excelente lembranças da minha trajetória como advogado. Aí depois me afastei um pouco da advocacia para fazer a gestão do nosso grupo, do Grupo Cavalcante. A gente também tem uma empresa incorporadora de locação no ramo imobiliário, faz investimentos em empreendimentos imobiliários em geral, né? Eh, Loteamentos, shoppings, né, galpões comerciais. Então eu enveredei mais para essa parte de gestão administrativa e financeira e estou gostando. Tanto é que hoje estou gerindo o River, né, e trazendo um pouco dessa minha experiência para dentro do clube também. Qual foi o caminho trilhado até ser presidente do River? O senhor já foi diretor, conselheiro, algo assim no clube ou não? Sim, já fui diretor jurídico, já fui também diretor social e exerci durante quase um ano o cargo de presidente, né? Na época eu era vice-presidente do Eliseu, nosso presidente Eliseu, e ele teve que se afastar por uma questão política, né? Ele se candidatou a um cargo político e eu assumi durante alguns meses. Joga futebol ainda? Já jogou ou só admira, aprecia? Peladeiro, né? Peladeiro, gostava de jogar, hoje me afastei mais para evitar qualquer tipo de contusão. Já estou com 40 e muitos anos, então a gente, para evitar qualquer tipo de problema, a gente deu uma parada. O senhor foi eleito presidente do River em que ano? Agora a gente foi eleito no final de 2024, 2024. mais precisamente no começo de dezembro. Quando o Eu senhor tomei assumiu posse. o River estava na primeira divisão do Piauiense Estava na primeira divisão. e Campeonato Brasileiro era Série D, Ele não estava participando da Série D, só do Piauiense do na primeira Piauiense, divisão. justamente. Aí o que houve, presidente, para o River descer à segunda divisão? O que houve foram uma série de problemas que se avolumaram, né. Primeiro, a gente fez uma eleição no final do ano de 2024, como ele disse. O Campeonato Piauiense, como todos sabem, é no começo de 2020, no começo do ano, né, no caso seria no começo de 2025, né. E quando a gente assumiu a diretoria, a gente teve quase tempo zero de fazer um planejamento, impossível fazer um planejamento em dentro de um mês, né, o campeonato ia começar em janeiro. A gente confiou em algumas pessoas que já estavam lá, né, que já estavam dentro do clube, formamos um time ali às pressas, que ele não foi diferente agora do trabalho que a gente fez agora, que a gente teve um tempo, bastante razoável. E o time, a gente viu logo nos primeiros jogos que o time não deu liga, que o time não estava correspondendo às nossas expectativas. Tentamos fazer mudanças no meio do campeonato, que geraram algum efeito, o River ainda conseguiu competir, mas a gente teve uma série de problemas com lesão, o time também, a gente não tinha um banco de reserva, né, à altura, né, a gente estava até comentando aqui com o pessoal do futebol, e a gente aprendeu muito com esses erros, para justamente não cometê-los, né. Então, mas eu acredito muito pela essa falta de tempo e planejamento, né. Teve aquelas Hoje, questões de arbitragem e tudo, mas no futebol a gente tem que
que eu aprendi também no futebol, que a gente tem que contar com essa questão da arbitragem também. Nem sempre vai ser satisfatória para o nosso time. Vai ter jogos que a gente vai se sentir prejudicado e faz parte. Agora, a torcida criticou muito, cobrou muito o senhor pensou em largar de mão, deixar diante das críticas ou não? É claro que houveram muitas críticas, a gente ficou muito chateado, a gente sofreu bastante, não era o que eu de cara assumi e logo Cair para a e segunda. caí para a segunda logo assim nos primeiros meses da minha gestão. Então foi uma coisa que me chateou bastante, me entristeceu, a mim, como todos os diretores, os conselheiros, mas a gente, em nenhum momento a gente baixou a cabeça, a gente se manteve firme, disse, não, a gente tem um projeto aqui para o clube de recuperar, né, de levar o River para a prateleira de cima do futebol nacional. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo essa reestruturação, vamos aproveitar esse tempo para organizar a nossa gestão, que tinha muito débito, muita problema com trabalhista, problema de fiscal. Então vamos tentar organizar tudo isso aqui para organizar minimamente o nosso clube, deixar organizado para o próximo ano a gente vir forte novamente. O River está devendo ou está com crédito na praça para contratar ou não? Então, o River continua com alguns débitos. Nós, inclusive, estamos negociando, conseguimos já negociar bastante coisa, mas ainda temos alguns débitos trabalhistas, outros débitos também da parte fiscal, que a gente contratou até uma auditoria. Eu estou semanalmente conversando com esse pessoal da contadores, advogados, que estão trabalhando para negociar essas dívidas, né? Negociar, que eu diga, procurando refis, procurando também os advogados procurando algum tipo de prescrição, né? Que existe também, que você pode tirar, procurando diminuir essa parte de juros e multa para a gente negociar e ter o menor impacto para a receita do clube, né? Quando o senhor fala em auditoria, é desconfiando das gestões anteriores que fizeram malversação de recursos? Não, a gente não está procurando questão de culpado para. Porque isso aí o River fez 80 anos em 2026. Então, tudo isso aí um apanhado de problemas que foram se avolumando durante esses 80 anos. Entendeu? Os Então a gente não vou procurar o culpado é A, ou é B, ou é C. O que a gente está procurando é reunir tudo isso aí e resolver os problemas. E deixar o clube sanado. A maior dívida é com ex-atletas, ex-treinadores ou funcionários ou tipo INSS? É, justamente a nosso maior problema que a gente enfrenta é justamente esse aí. É com problemas trabalhistas, INSS, FGTS atrasado. É justamente essa desorganização nas gestões anteriores que gerou isso aí. Ou deixou de pagar uma guia, ou de declarar, de pagar o imposto, ou então por falta de um diálogo com o atleta que saiu, não chamou para fazer um acordo e resolver e assinar um recibo, uma coisa. Só foi esses detalhes que geraram a maioria desses problemas. Agora, sob a gestão do senhor, todos os acordos feitos com os órgãos, INSS, por exemplo, atletas, treinadores, todos sendo cumpridos. Sim, a gente desde que assumiu, a gente se comprometeu a fazer essa gestão, né, uma gestão, profissional, né, bem empresarial, cumprindo com todas essas exigências, eh, que a burocracia exige, né. Agora, presidente Jairo Cavalcante, a gestão do senhor está mais voltada para o futebol ou também está de olho no sócio torcedor, que às vezes quer ir à sede e chega lá, não acha bacana, legal? Como é que está esse trabalho? A gente também está preocupado com isso aí, mas primeiro a gente tem que ter uma sede à altura para poder até exigir do sócio torcedor uma contribuição, né, que vai ajudar o clube. Ou seja, a gente já começou a recuperar nosso centro de treinamento, nosso clube social, e foram feitas algumas reformas, tem que ser feitas mais reformas
não dá para a gente fazer tudo de uma vez, infelizmente, porque a gente não tem a receita para fazer na velocidade que a gente gostaria. Mas aos poucos nós estamos recuperando nosso centro de treinamento e o sócio torcedor também já está vendo empresas para explorar isso aí, porque eu não posso fazer isso sozinho, né? A gente procura parceiros para poder explorar essa parte do sócio torcedor e ajudar também o clube. A renda para o River está surgindo de onde, aparecendo de onde? A renda do River vem em grande parte de patrocínios, né? Nós temos parceiros e empresas que apoiam, que apostam no clube, que mensalmente nos dão a contribuição. Tem outros que aparecem mais no período do campeonato, como apareceu agora para a Série B. Nós temos agora a parceria com a Bet, que vai nos patrocinar. E é nessa parte de alimentação nós temos também o seu Geraldo, com a empresa dele, a Sete Cozinha. Então tem várias empresas. Graças a Deus o River é muito querido e tem vários empresários que auxiliam a gente, né? Nos ajudam. Para a Série B, presidente, serão quantos meses de jogos que o senhor vai ter de manter os atletas, comissão técnica, etc. e tal? São 3 meses, pelo menos 3 meses, né? Eu posso até esticar um pouco mais, porque tem depois a dispensa de atletas, tem aquelas logística, você tem que comprar passagem aérea, passagem de ônibus para eles e tem que também o pagamento da rescisão de todos eles. Então a gente tem todo esse planejamento já Na ponta do pensado na lápis. ponta do lápis para não ter nenhum tipo de revés. Nesses 3 meses, por mês, vai ser quanto o gasto do River, pessoal, logística e etc. Eu acredito que vai gerar em torno de R$ 150.000. 150 mil. É. Para tirar no ingresso é meio difícil, né? Não, A no ingresso bilheteria? não dá. Como eu disse, o futebol, eu digo para todo mundo, o futebol não é brincadeira mais não. Futebol é coisa cara. Departamento Tem que médico. dizer aqui que futebol é coisa séria mesmo. Departamento médico é o mais caro? Não, não, o departamento médico não. Eu digo o caro mesmo é a folha. É a folha para você manter. Folha, alimentação, né? Tem a logística, transporte, Não é tem fácil. material de trabalho aquilo depois o Miguel pode falar até melhor Meião, disso aí. chuteira, Meião, etc. chuteira, uniforme. Nosso uniforme tá lindo. O Miguel tu nem trouxe, né? Pra mostrar aqui, né? O uniforme é alguma empresa que fabricante? A uso contínuo, né? Que a gente tem com o Valdenor lá uma parceria. Ele fez um excelente trabalho. Nosso uniforme tá muito bonito. A gente é, é, Hoje, ele te procurou trazer tradição, a nossa tradição do River, aquela camisa tradicional, a vermelha, número 1, e a branca, número 2. presidente Jairo Oliveira Cavalcante do River Atlético Clube. E a base do River, as categorias de base, como é que está esse trabalho para essa Série B, por exemplo? O River já vai dispor de algum atleta da base? Sim, a gente é uma coisa Hoje, que estava meio, né, abandonada lá no clube, a base, e com a ajuda lá do nosso diretor, o Saulo Trajano, ele abraçou essa causa e a gente participou de todas as competições de base deste ano, né? Claro que não foi do jeito que a gente queria, porque foi uma retomada desse trabalho com a base, mas foi um trabalho que a gente conseguiu muito sucesso, né? Digamos assim, a gente conseguiu chegar nas semifinais do 15, do 17, não, das quartas e do 20 a gente chegou nas semis, né? Na semifinal. E mesmo jogando no 20, a gente jogou com muitos atletas de 15, 17 anos, né? A gente não foi exatamente um sub-20, a gente mesclou, porque a gente não tinha muitos atletas do sub-20 em si. Mas mesmo assim, a gente conseguiu competir bem e revelamos, que é o principal, conseguimos revelar talentos que foram destacados aí na mídia local. presidente, tem a Copa do Nordeste profissional, mas tem a Copa do Nordeste sub-20 também, né? O Uhum. River tem condição de no próximo ano estar nessa competição? A gente vai avaliar, né? Tem as regras de participação, eu não sei bem. O Miguel, depois, quando ele vier conversar aqui com você, pode lhe
ele explicar melhor como é isso aí, que essa parte é dele. Mas a gente tem intenção sim de investir mais na base. Nós temos negociações aí com um investidor que quer investir na base do River, especificamente na base. Nós estamos conversando com o investidor e se der tudo certo, próximo ano a gente vem mais forte ainda para disputar as categorias de base. A diretoria do Flamengo, o principal rival do River aqui no Piauí, também parece que não está para brincadeira, está investindo. O senhor acha melhor o River subir e o Flamengo ficar na segundona ou os dois? Eu, particularmente, eu gostaria que os dois subissem. Daria todo um charme para o campeonato do próximo ano, né? O Rivengo é um clássico que movimenta as multidões aqui, que leva o torcedor para o estádio, que apaixona mesmo. Então, seria um presente para a cidade de Teresina, o Rivengo de volta para a primeira divisão. Presidente do River, Jairo Oliveira Cavalcante, olhando para aquela câmera ali, diga ao torcedor riverino o que ele pode esperar do time nesta segunda divisão. O time da segunda divisão do River vem muito forte. Foi um time planejado, bem pensado. Nós pensamos os atletas um a um, né? Os atletas que estão ideais para essa situação que nós estamos passando agora. O nosso time, a gente pode dizer que é um time que vai disputar a Série B, mas se ele fosse disputar a Série A também, disputaria para ser campeão, né? Então é um time de nível de Série A. Vai disputar a Série B, mas a gente também não veio para brincar. A gente veio para ser campeão. Presidente Jairo Oliveira Cavalcante, mais uma vez em nome da produção, eu agradeço ao senhor por ter vindo aqui ao estúdio do GP1 Podcast falar sobre o trabalho de Vossa Senhoria à frente da diretoria do River Atlético Clube. E aí o senhor trouxe também o Miguel Júnior, que é o gerente de futebol, vamos conversar com ele na sequência, e depois com o Marcinho Guerreiro, que é o treinador do River. Pronto, o torcedor aí vai ficar rico de informações aí em todas as áreas e todos os aspectos aí do clube. Sucesso ao senhor na empreitada de trazer o River de volta à primeira divisão. Obrigado. Vamos dar prosseguimento ao nosso GP1 podcast sobre o River Atlético Clube, que está trabalhando para sair da segunda divisão do Campeonato Piauiense de Futebol e voltar à primeira divisão em 2027. Depois de dialogarmos com o presidente do River, o Jairo Cavalcante, nós vamos falar agora com o gerente de futebol do tricolor piauiense, o Miguel Júnior. Miguel, obrigado por também estar aqui conosco para falarmos sobre o River Atlético Clube. A satisfação é toda minha. Para falar de futebol é sempre bom, né? A gente tem que passar essa informação para o torcedor saber o que acontece dentro do clube, né? Já que ele não tem como, ele não tem essa disponibilidade de ir lá, mas pelo menos ele fica escutando todos os podcasts, tudo que é televisível, ele fica lá. Ele quer acompanhar o que acontece dentro do clube. Qual a trajetória do Miguel Júnior até chegar à gerência de futebol do River Atlético Clube? Eu comecei cedo, eu comecei no Ferroviário do Ceará, eu mudei para Fortaleza em 97 e comecei a fazer faculdade também em Fortaleza e comecei a gostar do Ferroviário, que é o Ferrinho da Barra. E assim que eu cheguei no Ferroviário, eu me apaixonei pelo clube. Comecei a ser aquele torcedor de arquibancada. E aí eu conheci Paulo Wagner Pinheiro Uchoa, que até então era apenas uma pessoa que ajudava o Ferroviário. E no ano seguinte, ele foi vice-presidente do Ferroviário. E aí ele me convidou para fazer parte do staff de venda de ingresso. Eu comecei a vender ingresso em bilheteria. Com 6 meses, ele me promoveu para chefe geral do staff. Então eu já cuidava de toda a venda de ingresso e recolhimento em clássicos, em jogos. Porque naquela época, você saía de um estádio onde tinha Fortaleza e Ferroviário, ou Ferroviário e Ceará, que eram os clássicos, né? Clássico Rei e Clássico das Cores. Ferroviário Fortaleza, Clássico das Cores. E aí o que acontecia? Você saía com aquele montante de verba, não existia esse negócio de transferência, de Pix, nada não. Você fazia um borderô. Eu cansei de sair do estádio Castelão com 600, 500, 400 mil reais dentro de uma bolsa, entendeu? Que era a nossa parte. Mas quem era o atrativo? Não era o Ferroviário. O atrativo era o Fortaleza e Ceará, que é quem dava público e dava renda para os clubes menores, né?
E como é considerado o clássico, sempre teve a história do 60-40, 60 para o vencedor, 40 para o perdedor, 50-50 no caso de empate, mas eu nunca saí de lá com os 60, sempre eu saía com os 40, na maioria das vezes eu era o perdedor. O máximo que a gente conseguia era um empatezinho. Então, dali, eu passei acho que uns 5 a 6 anos. Aí o Paulo Wagner, que até então era presidente, se tornou presidente do Ferroviário. Nós tivemos a maior venda do Ferroviário da história, porque nós tínhamos um companheiro nosso, Paulo Richard, que é meu amigo maranhense, e num ano ele conseguiu vender 9 jogadores de uma agremiação. E desses 9 jogadores, Hernandes, passou pela nossa mão Fernandinho, que jogou no Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, no São Paulo, não sei se tu lembra, entendeu? Jogou na China, acho que jogou no Grêmio também. E esse atleta esteve conosco lá já em 2006. Aí em 2007 encerrou a nossa participação no Ferroviário. Aí o presidente do Ferroviário foi convidado a ser presidente do Horizonte, que é da cidade de Horizonte, que é a 45 quilômetros de Fortaleza. E quando foi, ele me levou. E nessa minha trajetória já no Horizonte, aí nós conseguimos 4 Copas do Brasil consecutivas. E uma delas nós pegamos o Flamengo dentro do Engenhão, de Ronaldinho Gaúcho e companhia. Fizemos um jogo de 1-1 lá dentro, aonde nós tínhamos um jogador, como nós temos hoje no River, que seria a grande promessa. Esse jogador entra no jogo, acaba com o jogo, com 15 dias depois esse jogador está no Internacional ganhando 60 mil reais de salário. E assim, na nossa, só voltando aqui, que lá no Ferroviário também passou o Pablo. O Pablo chegou na nossa mão com 14 anos, que foi o zagueiro do Corinthians, da Ponte Preta, do Bordeaux. Hoje acho que ele está no Botafogo, no Flamengo, se eu não me engano, entendeu? Chegou a vestir até a amarelinha, né? Então eu fico muito satisfeito de saber que esses atletas, eu tive um dedo de participação, que eles passaram ali junto com a nossa gestão. E aí, quando chega em 2017, eu fiz o meu penúltimo campeonato pelo Horizonte, chegando a terceiro colocado no Campeonato Cearense, que é muito difícil. Você imagina só, um time do interior chegar a terceiro colocado, ou segundo, ou até ser campeão no estado do Ceará, tendo um Fortaleza e um Ceará pela frente. É muito difícil. É quase que impossível, entendeu? Quase que impossível. Não sei como é que o Ferroviário conseguiu 9 títulos. Mas, enfim, o que eu quero dizer para ti é que essa trajetória do Miguel foi ali, entendeu? Aí, em 2018, antes de eu sair, eu dei um título para o Horizonte, que foi o primeiro título de um time do interior sub-20. Nenhum time no estado do Ceará, do interior, nunca foi campeão. Olha só, é um negócio assim, de você fazer um busto, entendeu? E que era meu treinador, o Tontoni, que hoje é treinador, estava no Fluminense, na categoria de base. E aí nós fizemos um time, e esse time foi campeão cearense 2018 sub-20. Aí o Motoclube de São Luís me fez um convite, e o Motoclube desfacelado, eu vim para o Motoclube, organizei um time às pressas, em 7 partidas ganhamos 6 jogos e um empate. Aí veio a pandemia. Naquele ápice negativo, né, da pandemia, parou tudo. E aí eles davam como certo que todos os campeonatos iriam ser homologados. Mas muitos clubes recorreram às federações e disseram, não, por que vai ser homologado? Não teve disputa. Só porque você tem um ponto na minha frente não significa que você é o melhor e tem que ser campeão. E não tinha como agregar em determinado campeonato 3, 4, 5 campeões, como já fizeram lá no passado. Não tinha como fazer isso. E aí o que acontece? Parou tudo. Aí o Juventude de São Mateus, o prefeito me fez um convite, já que ele era o lanterna da competição, brigando para não ser rebaixado, me fez o convite. Então, a Federação Maranhense de Futebol abriu um precedente que cada clube, devido à pandemia, poderia contratar de um clube mesmo, local independente, já ter feito jogos. Eu saio do Motoclube em primeiro lugar do campeonato, vou para o Juventude, que era o lanterna. Trouxe 5 jogadores do Motoclube comigo, resumindo o assunto, tiro o Juventude da lanterna e termino em terceiro lugar, garantindo Copa do Brasil e Série D inédita para o interior do Maranhão, para o Juventude. E o Motoclube termina em segundo lugar, porque também se desfacelou do time e o Sampaio Corrêa foi o campeão. Aí eu recebi o convite do Genivaldo Campelo para vir para o River. Cheguei em 2022, outubro de 2022, com o River indo para 4 anos sem conquista. E meti as caras. Inclusive, fui até no programa do Herbert, e quando o Herbert me falou assim, olha, o River tem 31 títulos. Eu falei, 31 não, ele tem 32. Tem 32. Nós vamos ser campeão esse ano, e fomos campeões, entendeu? Por quê? Porque são 4 anos. Aí até me fizeram dizer assim, Miguel, por que tu não fala a mesma coisa agora que o River vai ser campeão? Eu disse, mas naquela época o River tá com 4 anos sem ser campeão, então tanto faz eu falar ali que ia ser ou não ser, não ia ter tanto peso, entendeu? Mas eu tinha convicção que eu ia vir para ser campeão. Eu tinha essa convicção comigo. Até mesmo porque, quando eu parti para o parâmetro contratação, que isso passa por mim, eu fui logo em busca de um treinador top. Eu trouxe Gerson Guzmão, um cara que tem 3 acessos de C para B de brasileiro.
Então, naquele momento ele estava no clube do Remo. Ele tinha acabado de sair do clube do Remo. Aí eu trouxe o Gesso Guzmão. Gesso encarou a situação. Como eu conquistei o Gesso? Gesso, um treinador do teu nível não pode ficar sem título. Você já está há 3 anos que não levanta um título. Vamos ser campeão com o River. E o Gesso topou, viemos, fizemos aquele time, fomos campeão, demos um calendário em 2024. 2024 não consegui o bicampeonato, entendeu? Naquela que eu chamo até de fatalidade, porque eu perdi nos pênaltis para o Parnaíba. Eu tinha um time muito superior. E aí reformulei novamente, trouxe tão sonhado o Crislan, que até então todo mundo aplaudiu a contratação do Crislan, entendeu? Não teve aquele rendimento à altura. Em termos de gols, teve em termos de participação. E futebol, isso eu falo com propriedade. Muitas pessoas às vezes criticam determinado atacante. O Alexandre, Alec Gol, ele teve no Vasco, os caras diziam assim, a peça mais importante do Vasco. Eu acho que até o Dr. Jairo lembra disso. Era o cara que menos fazia gol no Vasco, mas era o cara que mais dava assistência para se fazer gol. Então tem essa determinada importância de um atleta. Então, voltando a 2024, quando eu perco o campeonato, eu com calendário extenso. Copa do Brasil, Copa do Nordeste. O que é que eu fiz? Reformulei o elenco todo. Aí sabe onde é que o Miguel foi? Eu fui no futebol paulista. Eu trouxe 14 jogadores da A2 Paulista, um sonho de consumo para vários clubes de Série C. E eu consegui colocar dentro do River 14 jogadores da A2 Paulista e um treinador de B, Roberto Fonseca. E aí o que me acontece? Eu começo a competição, me classifico para o primeiro mata-mata, mas aí já estava no finalzinho ali da gestão do Genivaldo, algumas situaçõezinhas desagradáveis, que pelo menos eu quero até mandar um abraço para ele, porque do dia que eu conheci o Genivaldo até hoje, eu não tenho uma vírgula de negatividade para falar dele. Só falo de coisas positivas, porque sempre ele foi honesto comigo em tudo que ele fez, tudo que ele arcou, ele cumpriu. Mas quando chegou nesse último mês, já ficou uma situação delicada. E esse delicado me prejudicou dentro de campo, porque eu não tinha mais força. Eu não tinha o principal, que é o financeiro, para a reta final. E aí eu perco a classificação nos pênaltis, depois de um empate de 2-2 em Teresina e de um 0-0 lá em Roraima. E aí eu vou para onde? Eu vou para Manaus logo em seguida. Deixei um planejamento pronto dentro do River. Eu falei para o Genivaldo Campelo, não sei se o senhor vai ser presidente ou se vai ter outro presidente, mas está aqui o planejamento. Entreguei uma pasta com vários jogadores de nível. Hoje, treinador, planejamento orçamentário, deixei tudo pronto. Mas aí depois assumi uma outra gestão e nesse âmbito acredito que aquele planejamento que eu tinha deixado foi todo ignorado, né? Aí partiu para a contratação de uma nova pessoa para gerir o futebol, de um treinador ali que naquele momento eu comigo não seria o treinador que eu contrataria, mas eu respeito, entendeu? O momento, cada um tem os seus momentos. Mas uma coisa é certa, não posso atribuir em nenhum momento que essa indecência do rebaixamento do River é 100% atribuído à gestão, não é. Porque nós tivemos sim vários momentos ali que o River foi prejudicado do primeiro jogo até o último jogo de encerramento, o River foi prejudicado. Isso é nítido, a imprensa piauiense, a imprensa brasileira, os torcedores, as gestões de futebol todos viram. Então o River foi prejudicado. Então vamos lá, parcela de culpa, vamos dividir. Teve a parcela ali da gestão que acabou de entrar, mas como o Dr. Jário frisou, entrou dentro de uma fogueira, ele sabe que ele entrou dentro de uma fogueira, ele entrou em um negócio às vésperas de começar uma competição. É quase que impossível você montar um time, é quase que impossível. Eles não conseguiram colocar um time em campo, mas é muito difícil. Ah, mas é o River, podia ser o Real Madrid. Você não consegue contratar um time com 20 dias para iniciar um campeonato, com aquela mesma qualidade de você contratar com 3, 4 meses de planejamento de antecedência, como eu fiz agora na Série B. Na Série B, o meu planejamento para contratar esse elenco, para fazer esse futebol, eu venho traçando com o Dr. Jairo, que inclusive eu quero até mandar não, que eu não vou mandar, ele está aqui e eu gostaria de dizer o seguinte, eu tiro o meu chapéu para o Dr. Jairo, sabe por quê? Dr. Jairo manteve 17 meses todos os funcionários do River, 14 funcionários e 4 acordos trabalhistas, sendo 3 mais 2 cirurgias, 5 no total. E ele manteve durante 17 meses todo mundo em dias. Até os acordos, que é uma coisa de cirurgia, você sabe que é um negócio sério. Mas aí fez um acordozinho extrajudicial com tudo assinadinho e ele cumpriu rigorosamente em dias todos os pagamentos. Então eu não tenho como não tirar o chapéu, entendeu? Porque não é fácil isso no futebol. Você vê que tem muito atleta aí que sofre uma torção, sofre um problema cirúrgico, às vezes passa meses para poder lutar por aquela determinada cirurgia, não. Todos os nossos atletas que sofreram lesão foram cirurgiados e receberam seu dividendo. Inclusive, estão trabalhando conosco ainda novamente, entendeu? Cumprindo aquela situação de contrato. Eu não posso deixar de tirar o chapéu para um homem desse, não. São 17 meses. E de uma folha de 46 mil. Ou seja,
Você sabe o que é você sem recurso, porque aí é recurso próprio. Se você sem recurso, você sem ajuda de ninguém, você manter 17 folhas no valor de 46 mil reais, é muito dinheiro. Só um maluco para fazer isso. E ele foi maluco nesse momento, que ele abraçou a causa e cumpriu. Entendeu? E aí nós vemos fazendo sempre planejamento. Quando terminou o Campeonato Piauiense de 2025, eu sentei com o doutor Jário e falei o seguinte: doutor, vamos partir agora para organizar o nosso time. Ele falou: Marcinho Guerreiro. Partiu dele. A primeira indicação. Eu falei: doutor, mas está muito precoce. Marcinho, já que ele era muitas situações de contrato, porque Marcinho acabou de ser vice-campeão. Tanto é que ele foi logo para o Maranhão. E lá no Maranhão ele já foi campeão. Hoje já deu acesso para o Maranhão, porque o Marcinho ele tem 3 acessos na carreira, né? De D para C, né? E aí ficou um pouquinho difícil, mas sempre nós ficamos com aquela ideia. Apareceu diversos treinadores, mas na nossa cabeça a gente queria fazer esse trabalho com o Marcinho. E eu já trabalhei com o Marcinho e sei como é que é o perfil de trabalho dele. Facilitava para mim. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a fechar o nosso plantel, começamos as nossas contratações desde o mês de maio, se eu não estou equivocado, é abril, e nós viemos, né, aí que a gente vem ali no nosso planejamento. Vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma. E uma das coisas que o Dr. Jário me pediu: Miguel, trabalhe 100% em cima de algo que crie identidade com o clube. Tem que ter identidade com o clube. O torcedor, ele gosta de ir para o estádio para ver o River ganhar bem. Ele quer um time agudo, ele quer um time que trabalha da linha intermediária para alta, entendeu? Que marque em bloco alto, que marque em cima. Até o Júlio Arcoverde, numa reunião, me perguntou assim: Miguel, mas para tudo isso que vocês estão querendo, nós temos os jogadores? Eu falei: nós temos, seu Júlio. Nós temos os jogadores e temos o nosso preparador físico que tem a obrigação de dar essa condição para os atletas, para que façam isso, entendeu? Então, eu te falo com toda a propriedade. O River foi muito bem planejado. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Nós somos passivos de revés? Somos passivos de revés. Mas eu te garanto uma coisa: se a gente vai pecar esse ano é por excesso de certeza e não por falta de certeza do que a gente está fazendo, entendeu? Porque o trabalho está sendo bem executado. Quantos atletas o River teve de contratar? Nós vamos trabalhar com uma média de 28 atletas. São 25 contratados, mais três atletas que subiram da base, que eu vim agora há pouco, você comentou com o Dr. Jário sobre questão de categoria de base. Mandar um abraço um abraço para Saulo Trajano, que abraçou, nosso diretor que abraçou a causa da base, e o fruto está sendo colhido. Olha, você ter um sub-17 não, um sub-16, porque nós jogamos o sub-20 com 3 categorias a menos. 3 categorias a menos. 4, que é o caso do Paulinho. Paulinho com 15 anos de idade jogando no sub-20, 4 categorias a menos. Então, isso para nós é assim: se tem um vencedor nesse campeonato sub-20, eu falo para todo mundo, é o River Atlético Clube. Porque o River jogou uma competição com 3 a 4 categorias a menos do que a da competição. E nós tiramos o fruto, nós tiramos 3 atletas e vamos agora fazer um trabalho específico em campo para que ele possa ser melhor lapidado para o futuro, entendeu? Não é um atleta que a gente vai queimar etapa. Mas porque ele já jogou ali, já gostamos, vamos agora colocar para... Não é bem isso. Nós vamos lapidar para poder fazer com que esse atleta lá na frente traga o fruto positivo para o River. Qual o maior salário de um atleta hoje do River? Assim, eu não tenho salário. Eu não tenho atleta com salário no River. Como assim, Miguel? Como é que você contrata um atleta que não tem salário? Não. Para essa segunda divisão, nós fizemos pacote. Aí eu posso te falar. Nós temos pacote que varia de 3 parcelas de R$2.000 a 3 parcelas que é o de 10 mil reais, por exemplo. Então foi pacote. Nós pegamos aquele atleta que nesse período ele precisa pagar as continhas. Alguns atletas que minutaram pouco porque estavam em time que era muito competitivo. Eu tiro o exemplo do Natalício. Natalício é um grande meia, um puta de um meia. Mas ele minutou pouco no Souza. E olha que o Souza tinha Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D e estadual. Mas a minutagem dele, acho que ultrapassou os 1.300, 1.400 minutos. Mas para uma competição dessa foi pouca. E esse atleta, ele precisa o quê? Ele vai minutar e ainda vai pagar as continhas dele. Então, nessa situação financeira, eu tenho pacote que varia de 3 parcelas de R$2.000 a 3 parcelas de R$10.000, entendeu? Então, nós fizemos pacote com todos os atletas. Por isso que eu te falo que não tem salário, né? Agora, hoje o acesso do River, que eu tenho muita fé em Deus, o River tendo o acesso, aí nós vamos sentar com o presidente para fazer um planejamento, só para você ter uma ideia. A competição termina de manhã, hoje nós já estamos sentando para falar de planejamento, que é assim que a gente faz o negócio, entendeu? Aí eu posso dizer que em 2027 o River vai trabalhar dentro de um parâmetro de 3, de um piso de 3 a um teto até de 15, dependendo da situação, entendeu? Porque também nós não vamos brigar com quem tem dinheiro. Tem uns clubes aí que tem muito dinheiro, mas a gente não entra nesse parâmetro não. O parâmetro que Miguel Júnior entra é de conhecimento.
O River já tem material, por exemplo, camisa para vender para o torcedor ou ainda está preparando? Não, tem sim. Inclusive o River tem uma loja dentro do clube, dentro do CT. O torcedor aproveita, vai visitar o CT, vai conhecer o CT depois de reformular, depois de uma reforma. Temos uma sala de troféu totalmente no LED, toda reformadazinha. Tem administração, tá tudo reformado. E aí o torcedor vai lá, faz essa visita e acaba adquirindo o seu produto oficial do clube. Quando é que o torcedor vai ver o River de volta a campo na segunda divisão? Só na estreia. Só na estreia. Por quê? Porque nós temos agora um jogo contra uma seleção de Passagem Franca e Barro Duro, mas é 9 horas da manhã. Isso não é um jogo amistoso, é apenas um jogo treino. Lá é na onde, sede, é onde né? você começa a encerrar a pré-temporada, você já jogou futebol, você sabe disso. E aquele momento é para o atleta soltar a perna, é para ele poder se sentir mais à vontade. Ali não é um jogo. Ali você tem que soltar o atleta para você começar a idealizar o que é que você realmente precisa melhorar no seu trabalho de condicionamento físico, mas é para isso. Agora, dia 22, a gente vai fazer um amistoso. Esse amistoso de imediato, eu gostaria que fosse no Lindolfo Monteiro. Não sei se vou ser atendido, né? Mas eu já fiz o pedido, aí sim, aí eu pretendo fazer ou com Caiçara ou talvez até com o próprio 4 de julho, não sei, né? Porque o 4 de julho parece que não está com disponibilidade para vir, preferia que fosse lá. Só que para mim é mais interessante aqui, porque eu jogo 5 jogos dentro do Lindolfo. Então para mim seria mais interessante aqui. Então o meu adversário provavelmente vai ser amistoso será o Caiçara. Hoje, Será o Caiçara. E aí tu me pergunta, mas dá para abrir ao público? Eu acho muito cedo para abrir ao público, entendeu? Porque ali é um jogo que a importância vai ser tão pouca, porque primeiro, até substituição são ilimitadas. A gente vai levar tem 27 atletas, vai levar os 27 atletas. Todos vão participar desse jogo treino. Entendeu? e a estreia na Série B está marcada já? Tem data, local? A estreia será dia 5 de setembro, às 17 horas, no Lindolfo Monteiro, contra o Picos. Eu desejo a você, gerente de futebol agora do River Atlético Clube, Miguel Júnior, sucesso na empreitada para colocar o River de volta na elite do futebol piauiense. Não, sim, eu que agradeço aqui o espaço, né? Porque o torcedor, ele vai ficar informado em algum meio em algum veículo de comunicação. Ele vai acompanhar algum veículo. E ele está sendo informado agora do que realmente está acontecendo no River, né? E, inclusive, tem torcedores do River, que é aquele torcedor de internet, aquele torcedor de computador, que não vai nem no estádio, que esse tu pode trazer hoje, se tu anunciar um Messi, ele diz, tá velho. Não serve pro River, não. Pode deixar que esse aí não serve. Então a diretoria está acabando com o River. Estão contratando um Messi para ganhar o dinheiro do River, mas não vai servir. Então esse torcedor, eu só deixo o meu lamento. Agora aquele torcedor que acompanha de verdade, que faz o possível para comprar seu ingresso, que faz o possível para fazer sua viagemzinha, que acompanha o seu treinamento, eu digo para ele, me dê mais esse voto de confiança, porque nós estamos trabalhando para fazer a coisa correta, para ir em busca do nosso acesso e quem sabe o título. Por que vai a palavra quem sabe? Porque meu objetivo primeiro é o acesso, eu preciso chegar. Eu me classificando para uma semifinal e passando da semifinal, eu já vou dobrar o meu joelho e agradecer a Deus por tudo aquilo que nós fizemos para chegar a esse acesso. Aí o título é uma consequência. Aqui no estúdio do GP1 Podcast para um bate-papo franco, direto, olho a olho, sem arrodeios, o treinador do River Atlético Clube, Marcinho Guerreiro. Marcinho, em nome da produção, eu agradeço por você ter tirado parte do precioso tempo de trabalho no River Atlético Clube e estar aqui a conversar conosco. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? E falar um pouco do River também, né? Vamos começar falando de Marcinho Guerreiro. Para quem não conhece, qual a trajetória de Marcinho Guerreiro até agora, treinador do River? Olha, jogamos profissional por 19 anos, já vamos fazer 10 anos de profissional como treinador de futebol. Estava no Maranhão, no MAC, ano passado, né? A gente subiu da D para C do Brasileiro, fomos campeão maranhense, fui vice-campeão ano passado aqui pelo Fluminense. Agora estava no Maranhão e agora chegando no River para a gente fazer um grande trabalho e subir o River para a primeira divisão. Marcinho Guerreiro jogou em quantos times? Alguns, Paysandu, Fortaleza, Icasa, Moto, Sampaio, América de Natal, alguns clubes a gente jogou aí. Marcinho Guerreiro é natural de onde? São Luís. São Luís do Maranhão. São Luís do Por Maranhão. lá foi campeão como jogador também? Também. Moto, Sampaio, né? Fui campeão como treinador agora no MAC, pelo Moto também. 3 acessos, um pelo Imperatriz, um pelo Maranhão e outro pelo Moto. De D para C de brasileiro. Então a gente já tem um currículo muito bom.
Aqui no Piauí, só treinou o Fluminense até agora? Fluminense ano passado, né, que a gente foi vice-campeão, deixamos um calendário pro Fluminense e agora volta. Não, já tive uma passagem pelo River em 2019, Série D, e agora estou voltando também para essa segunda divisão do Piauí. Como é que está sendo esse retorno do Marcinho Guerreiro ao River Atlético Clube em relação ao clube em si, que você deixou em 2019 e está reencontrando agora? Olha, agora encontrando uma segunda divisão, né, que é um desafio maior, né, a primeira vez que o River cai, a cobrança vai ser maior. A gente sabe da torcida do River, a cobrança. Mas primeiramente também eu quero agradecer ao nosso diretor de futebol, Miguel, nosso presidente Jairo, né, por ter escolhido meu nome para estar aqui, mas a gente tá feliz. Estamos fazendo um trabalho muito bom, né? São jogadores que a gente conhece, que trouxemos, tanto comissão como diretoria. Segunda semana de trabalho, então a gente espera que no dia 5 a gente esteja hábito a estrear e fazer um grande jogo contra o Picos. Todos os atletas contratados têm o teu aval, Marcinho? Sem dúvida, não só como meu, mas como diretor de futebol, como nosso presidente, como toda a comissão técnica. São jogadores já experientes em disputar a segunda divisão, buscar acesso? Sem dúvida, né? 22 jogadores desses estavam disputando a Série D do Brasileiro, né? E vieram para o River, até porque sabe o tamanho do River, né? Sabe da dimensão que é o clube do River, né? Da torcida, né? São jogadores experientes que já passaram em alguns clubes como Série B de Brasileiro, Série C, né? Jogadores que a gente conhece também, que sabemos das características e trouxemos para cá para a gente fazer um grande trabalho. Na gíria futebolística, são jogadores rodados só aqui no Nordeste, na divisa do Piauí, ou vem já de outras regiões? Não, tem de outros mercados, né? De São Paulo, né? Mas a maioria no Nordeste, até porque eles conhecem a região, conhecem, né, o Piauí, conhecem o futebol piauiense, é muito competitivo, assim como no Maranhense, né? Que a gente é de São Luís, é do Maranhão, então assim, a gente trouxe esses jogadores que já até passaram pelo River, né? Alguns jogadores do Fluminense, então assim, jogadores que conhecem a região, que conhecem o futebol piauiense. Lá o treino não para. Enquanto você está aqui conversando conosco, a turma está cuidando da preparação física. É verdade, ontem foi 2 períodos, ontem foi manhã e tarde, hoje é só pela tarde, né? Então sábado a gente tem um amistoso, né, no nosso CT, né? Isso para a gente dar ritmo a esses jogadores, né? Vai ser um amistoso que a gente vai colocar todo mundo para jogar, né? Para dar ritmo. Já no dia 22, aí sim a gente tem aqueles 11 já de mente, aí a gente vai dar um pouco mais de minutagem, né, para esses jogadores, porque aí já vai estar perto da estreia do campeonato. Dia 5 começa o campeonato. Dia 5 começa, né? Vai ser uma competição muito forte. Nossos adversários também contratando muito bem. Treinadores também bastante experientes, como Flávio Araújo, o Juninho Cearense. Flávio Araújo foi meu treinador, o Juninho Cearense, jogamos juntos. Então, sim, vai ser uma competição muito forte, né? Uma segunda divisão muito forte, né? E acho que dos últimos anos a mais forte que vai acontecer no futebol piauiense. Já deu para estudar o primeiro adversário do River? Olha, já porque a gente conhece alguns jogadores, né? Quem O Picos. é o Picos. Então, assim, a gente conhece porque a gente tem alguns jogadores lá que trabalharam conosco, né? São jogadores experientes, como Esquerdinha, que estava no CAP, foi meu jogador no Sampaio, alguns jogadores que foram contratados para lá. Então, assim, a gente tá observando todas as outras equipes também. Jogo de estreia aqui. Aqui no Lindolfo, né? O River vai fazer todos os 5 jogos no Lindolfo, e isso é importante também, porque vai estar diante da nossa torcida e isso é importante. É bom, é necessário ou não um amistoso com a equipe profissional? Sem dúvida, né? Esse primeiro amistoso é um amistoso com uma seleção, né, do município, e aí a gente precisa dar minutagem, mas assim, já o segundo jogo, a gente vai pegar um time profissional para você ter uma base, para você ter alguns ajustes já para a estreia. Marcinho, é um desafio difícil estar na segunda divisão, com a torcida esperando o acesso do time? É mais difícil do que estar na Série A? Sem dúvida, né? Porque você vem para subir, né? A torcida ela é apaixonada, ela vai pelo coração. Então assim, a torcida do River a gente conhece, e o River é o maior do estado, né? A maior torcida. Então assim, a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande, mas a gente sabe disso, a gente tem noção do que a gente tem em mão, né? Esses jogadores também sabem da responsabilidade, como eu, como comandante, como a diretoria, e a gente está preparado para isso, a gente está trabalhando muito para a gente fazer uma grande competição e subir o River. A estrutura hoje que o River oferece para a comissão técnica e para os atletas, ela é satisfatória?
Sem dúvida, a gente conhece a nossa região, a gente conhece o Nordeste. Não é uma estrutura de Flamengo, né? Mas é uma estrutura para a nossa realidade que é muito De boa. Flamengo você fala do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro, né? Porque a gente sabe da Você está dificuldade. futucando o rival aqui. Nem tanto, nem tanto. Mas a gente sabe da dificuldade, mas o River hoje tem um CT, tem um campo bom, né? Tem um alojamento bom, né? Uma alimentação boa, né? Então, assim, o mais importante é isso. Você dá estrutura, né? E eu até falo que o nosso diretor de futebol, o Miguel, com o nosso presidente Jairo, tem dado essa estrutura para nós, para esses jogadores, né? Hoje eu chego no River só para dar treino e isso é importante. E agora é trabalhar para a gente chegar bem na competição. Marcinho Guerreiro, olhando naquela câmera ali, diga à torcida do River o que ela pode esperar do seu trabalho, da comissão técnica e dos atletas nessa Série B. Olha, primeiramente, acho que a torcida do River pode esperar um time competitivo, né? Ela já me conhece, conhece meu trabalho. Acho que dos últimos anos que eu venho trabalhando, tive acesso, tive título, e aqui não vai ser diferente. A gente está trabalhando para isso e a torcida pode esperar um time competitivo, um time aguerrido, para conseguir subir para a primeira divisão. Marcinho Guerreiro, muito obrigado por ter estado aqui conosco nesse bate-papo franco, olho a olho, sem arrodeio. Aproveito o ensejo para desejar a você, a toda a comissão técnica, aos atletas e à diretoria sucesso nessa empreitada do River em busca de voltar à primeira divisão do Campeonato Piauiense. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre estar aqui falando do River.